Bom, aqui estamos começando mais um jogo rápido, não tão rápido, e vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre efeitos de modulação. O que são efeitos de modulação? São efeitos que vão pegar, fazendo aquele resumão de forma simplificada. Vai pegar o teu som, vai copiar do lado, né? Isso, e ele vai pegar e vai fazer com que ele se torça, com que ele vai criar uma modulação desse som que vai obedecer um certo design do que ele vai fazer com a onda. Seja uma onda sinoidal, seja uma onda dente de serra, seja uma onda quadrada, seja uma onda... Puta, tem inúmeras maneiras que você pensar em criar desenhos de onda, né, que são criados para criar novos tipos de chorus, flanger, phaser, que são efeitos de modulação que você vê muito por aí. Eu diria que uma forma de você compreender o que os efeitos fazem é você ver que, em geral, efeitos de modulação tem o depth, o rate, né? E o mix também. Depth é a profundidade que essa onda vai ter em termos de, sabe, curvatura, né? O rate seria quantas dessa onda vai ter um espaço de tempo, e o mix, o quanto essa onda vai aparecer. Essa onda que eu digo, na verdade, é a maneira de falar dessa distorção, porque como eu estou simplificando, para aqueles que são os pseudo-espertos, vamos lá, eu tenho o meu curso de multi-efeitos, lá eu vou mais a fundo. Aqui eu estou falando numa linguagem que todo mundo pode entender. Então, nessas, vamos dizer que se uma onda, se um efeito pega a onda de som e cria uma montanha russa, o outro cria um parafuso, sabe? A amplitude é exatamente a profundidade da rosca do parafuso ou o tamanho da onda da montanha russa, e o rate é quantas roscas vai ter no parafuso ou quantas voltas terá a montanha russa. E isso, simplificando pra caramba, mas basicamente efeitos de modulação eles vão ficar antes do delay e do reverb. E depois, em geral, dos efeitos de distorção, compressão, essas coisas. Então, equalização, sabe, tudo isso fica antes desta parte da cadeia. Você tem aqui também o tipo de efeito que aí sim, esse é bem variável. Você pode botar no início da cadeia ou nesta parte da cadeia de efeitos, que seriam os efeitos como pitch, o Harmonized Pitch Shifter. Em geral, o pessoal prefere por aqui, nesse ponto. Mas você pode botar no início da cadeia esses efeitos, porque em geral, como ele vai harmonizar o som e esses efeitos de pitch shifter hoje e o Harmonized Pitch Shifter que pensa dentro da escala, em geral eles são digitais, se você coloca ele no início da escala captando o som do teu instrumento, tem alguns efeitos que vão funcionar melhor. Isso é por experiência. Em geral a gente bota aqui, mas por exemplo, um efeito que funciona super bem de você pôr lá no início da escala é o pedal pitch, ou seja, aqueles efeitos tipo AMA, etc. Se você colocar no início, ele vai soar muito legal. Por quê? Porque ele vai pegar o teu sinal limpo e aí você vai ter a opção, seja com distorção, sem distorção, de ter aquele efeito funcionando a partir do teu sinal limpo. E ele, antes da distorção, ele vai funcionar também muito bem. O sinal dele, vamos dizer que a curva que a distorção vai promover, vai trabalhar de uma forma interessante com o sinal dele. Então vamos lá.
Eu estou tentando simplificar ao máximo, tá? Eu estou queimando os neurônios aqui para ser uma coisa didática, mesmo para iniciantes. Então, quando você trabalhar com esses efeitos de modulação, em geral eles estarão, como eu disse, antes dos efeitos de ambiência e depois das distorções. Aqueles que lidam com o copiar o som e transformar num outro intervalo de nota, sendo pitch ou harmonized pitch, eles podem estar aqui ou podem estar no início da cadeia. Efeitos como o wah-wah, que também, de certa forma, são efeitos de modulação de onda, juntamente com formas de equalização, é uma coisa que depende muito da marca, mas é uma coisa que trabalha com uma parte de equalização. Eles abrem a cadeia ou estão depois da distorção, mas em geral, para mim, eles abrem sempre a cadeia. Eu não gosto de como eles soam depois da distorção. Mas, como eu disse, não existe regra, tudo existe o teu ouvido. Então você abre ele lá no início da cadeia, tá? Antes da distorção, você tem os efeitos que vão retirar ruídos. Aí nós temos o seguinte, pessoas que têm guitarra com captador single, mas têm distorções silenciosas. E eles não querem tirar muita coisa depois da distorção, só que quando ele manda, isso é uma dica muito importante, quando você manda o sinal com ruído, aqueles captadores singles que produzem muito ruído, manda o sinal sem o noise gate para a distorção, o que acontece? O ruído ele vai ser maximizado pela ação da distorção. Porque o que a distorção faz? Ela vai pegar aquele sinal, vai distorcer, vai tornar aquele sinal sujo, vai sujar aquilo, que é isso que a distorção faz. E aí, quando você entrar com aquele ruído vai estar muito pior no final da história. Então depende muito do que você vai fazer, que você vai botar esse noise gate ou antes da distorção, e se a sua distorção é silenciosa, suas distorções, você vai botar ele antes e vai tirar o ruído que está vindo do seu instrumento com ele, aí você vai trabalhar com ele mais baixinho, e aí você vai ver que o som vai entrar de uma forma melhor dentro do teu equipamento. Em geral, eu não gosto muito de noise gate, eu gosto de noise reduction, que ele vai em frequências específicas e corta, mas ele não faz né? O gate, ele é um portal e ele fica picotando tudo que não tiver uma determinada frequência. Então, se a sua distorção é muito silenciosa, dá para você colocar o noise reduction ou noise gate antes. Se ela não é tão silenciosa assim, aí você coloca depois. Se você está trabalhando com multi-efeito, tem um caso das 1G5 do MS50, dá para você enfiar dois Noise Reduction Zoom, o ZNR, em dois lugares. Se você tiver, por exemplo, com uma guitarra que tem single. Mas se você está trabalhando com humbucker, aí a coisa funciona da seguinte maneira. Sua guitarra já está entrando bem silenciosa, vai para o final da história, vai depois da distorção. Essas são as alternativas básicas. Existe regra? Não, vamos parar para pensar nisso. Para de ouvir fórum. Começa a pensar, nossa, se eu trocar isso, puser aqui e tal, experimenta, não vai ter regra, não vai explodir, sabe? Não vai ser assim, meu Deus, eu liguei o reverb aqui, 10, 9, 8, brum, assim, explode o equipamento, né? Eu me lembro uma vez que o pessoal perguntava para o Bruno Melo se podia ligar pedal de distorção no violão. Eu entrava em desespero assim, com as perguntas. Não existe regra, gente, são efeitos. Não tem regra. Vai ter regra 110, 220,
vai ter regra ligar entrada na entrada, saída na saída, depende do equipamento, vai ter regra se você for ligar um microfone que não tem Phantom Power e você ligar o Phantom Power da mesa. Essas regras vão ter e você vai ter provavelmente algumas coisas não muito agradáveis. Então, vamos começar a pensar, gente. Se é uma coisa natural, experimente. Tá? Os equipamentos eles permitem que você faça isso. Tá? Agora, só depende de você. Da sua capacidade e da capacidade auditiva. Vamos deixar um pouco de lado as coisas do não saber e abraçar um pouco mais as coisas do vou ouvir. Né? Nós temos 2 ouvidos, uma boca só. Né? Então tem muita gente falando sem saber. E mais, ensinando sem saber. Isso está se tornando uma coisa muito difícil na internet. Então vamos começar a ter o bom senso. Tá bom?